tudo bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos em parceria com o canal Mais Direitos Humanos e o canal Convergência pelos Direitos, e esse programa está sendo gravado, então, infelizmente, nós não vamos ter perguntas. Mas assunto não falta, né? O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é comemorado hoje. Termos como regeneração e purificação da nação, doutrinação, propaganda de massa, a contenção da ameaça comunista, nos são hoje estranhamente familiares. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é celebrado anualmente no dia 27 de janeiro, porque em 1945 ocorreu a libertação do campo de concentração e extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas neste dia. Em 1938, Julius Meyer era um rapaz judeu-alemão de classe média alta, de 21 anos, que se envolveu com a empregada não judia de sua família. Foi denunciado por um vizinho e condenado por corrupção racial a 2 anos de concentração de Buchenwald. Ele foi selecionado pelo médico do campo para castração, mas quando chegaram documentos que liberavam sua imigração, o médico fez com que o assassinasse. Segundo a reportagem da BBC News Alemanha, do dia 17 de janeiro, as torturadoras da SS, sobre as guardas femininas do campo de concentração de Ravensbrück, muitas das jovens vieram de famílias pobres, abandonaram a escola cedo e tiveram poucas oportunidades de carreira. Um trabalho em um campo de concentração significava salários mais altos, acomodações confortáveis e independência financeira. Elas sentiram que estavam apoiando a sociedade, fazendo algo contra seus inimigos, diz Andrea Guinness, diretora do Museu de Memória em Ravensbrück. Pelo menos 30 mil mulheres morreram ali. Segundo Richard Evans, a violência sem fim, a propaganda incessante e o endosso legal das políticas nazistas pelo Estado surtiram efeito. Gradativamente, os alemães cortaram todos os laços com seus amigos e conhecidos judeus. No verão de 1941, começam os preparativos para o assassinato em massa. Sobre todos esses temas muito importantes, nós temos aqui a Adriana, o Flávio, a Miriam, o Sérgio e o Rodrigo, e eu peço que eles se apresentem. Você quer começar, Miriam, por favor? Meu nome é Miriam Stanesco Batulli, sou cigana do clã Calderacha, sou advogada, infelizmente a primeira cigana formada em nosso país, gostaria de ser a 1000ª, e venho lutando pelo resgate da dignidade e dos direitos do meu povo, desde que nasci, mas há 2 décadas é que começou a ter algum fruto aqui no Brasil. Certo, muito obrigado. Sérgio, por favor. Então, eu sou Sérgio Storch, eu sou engenheiro, na primeira encarnação profissional, depois eu migrei para a área de humanas, psicologia social, e hoje eu sou um designer de organizações em rede. E eu sou cofundador da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz, onde nós temos 10 religiões, mais ou menos, e sou cofundador também do JuProg, que é uma rede de judeus progressistas, que chegou a ter 1000 pessoas aqui no Brasil, e sou membro da JMLAT, que é uma rede latino-americana de judeus progressistas. Legal, obrigado. Adriana, por favor. Boa noite. Eu sou filósofa de formação e também estudei comunicação. Estudei no meu doutorado a obra da Hannah Arendt, que tem já um clássico do pensamento político contemporâneo, que é Origens do Totalitarismo, e faço pós-doutorado agora também em filosofia na USP sobre a obra da Arendt. Muito obrigado. Flávio, por favor. Boa noite a todas, a todos. Eu sou o Flávio de Leão Bastos Pereira, sou formado em Direito, sou advogado, mas principalmente professor de Direitos Humanos, um pesquisador do tema genocídio. Estudei genocídio no Canadá, no Instituto Zorian e na Universidade de Toronto, e também faço parte da Academia de Nuremberg, onde pesquisamos todos os temas relacionados ao genocídio, ao Holocausto, e trabalho também, principalmente, com a questão do genocídio indígena. Essa é a minha matéria-prima. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Rodrigo, por favor.
Boa noite a todos, a todas. Um prazer poder estar aqui com vocês, agradecer o convite e essa conversa coletiva, colaborativa com outros canais, sempre é muito bom. Bom, eu sou o Rodrigo Sérvulo da Cunha, eu sou advogado, cientista social, educador, eu sou integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo, que trata da questão do cárcere, que é um problemaço que nós temos, né? Também do CNPCT, né? Comitê Nacional de Proteção e Combate à Tortura, que também estamos lá com problemas dado ao contexto desse, como eu costumo dizer, desgoverno, né? Integrante também do Coletivo Advogados para a Democracia e também do canal Mais Direitos Humanos, que é um canal no YouTube que fala, evidentemente, especificamente sobre a pauta de direitos humanos. Muito legal, muito obrigado. Um time ótimo. Bom, vamos começar então falando que isso tudo não começou nem na Alemanha e nem no século XX, né? No século XIX, o Spencer e outros já falavam numa luta pela sobrevivência, luta pela existência, havia a ideia de uma ameaça bolchevique com uma conspiração judaica, várias teorias da conspiração, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós, Adriana, sobre esse antissemitismo do século XIX, por favor. Bom, vamos lá. No século XIX, no final do século XIX, a gente tem um evento emblemático na França, que é compreendido pela Hannah Arendt como um episódio que mostra um indicativo do que enfrentaríamos no século XX, né, que é o episódio de um processo contra um militar francês, judeu, e ele foi tido, né, como foi acusado de espionagem. O nome dele é o caso Dreyfus, né? Ficou famoso esse caso, e ele foi acusado de espionagem. Bom, outro oficial, quer dizer, documentos foram descobertos, ele era inocente, na verdade, outro oficial que realmente tinha praticado ali um ato de espionagem, e mesmo assim, pelo fato dele ser judeu, ele foi perseguido, foi julgado, todas as tentativas de esclarecimento, aliás, faz parte desse episódio, famoso texto do Zola, né, J'accuse. Então, tentaram defendê-lo de todo modo, mas o processo, na verdade, permaneceu inconcluso, o que é inacreditável, porque foram vários anos, provas em contrário, e, na verdade, o que isso mostra? Que já no final do século XIX, o movimento antissemita ganha uma força muito grande, né? Por quê? A Arendt faz a seguinte interpretação. Na verdade, são dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. A comunidade judaica, ela se retrai um pouco, e é uma característica que a Hannah Arendt, para a qual a Hannah Arendt chama atenção, quer dizer, a comunidade judaica ela é uma comunidade europeia, né? Ela não é específica de um país, ela tem essa característica cosmopolita. Então, esse viés incomodava muito também. Então, por outro lado, a comunidade ela nunca se preocupou em ter real participação política organizada. Então, essa retração, essa não participação política efetiva facilitou, digamos assim, uma nomeação, né, da comunidade judaica como um alvo desses movimentos nacionalistas que surgiram. Ao mesmo tempo, também ali no final do século XIX, surge o movimento sionista, que é aí sim uma organização política, né, dos judeus, cobrando um território específico, uma terra específica. E tem muito a ver com o próprio caso Dreyfus, né? Porque vem dessa sensação de que não há lugar da Europa. Sim, sim. Então,
ou seja, esse processo ele foi crescendo, mas eu gostaria de chamar a atenção que é o seguinte: essa perseguição, especificamente dos judeus, mas de outras etnias, de outros grupos, na verdade, é um resultado de um incômodo muito grande com o fato de que o que é humano, o que é social, é fundamentalmente plural. E lidar com o diferente é muito complicado. A Arendt também ela faz referência, ela, né, ela se refere, perdão, à África, ao episódio específico que ela detalha também lá no Origem do Autoritarismo, que é a Guerra dos Boeres. Então, de que modo os brancos ali na África, eles precisavam, porque estavam lá, se identificar com os africanos e, ao mesmo tempo, se diferenciar. E aí é uma questão que, para a filosofia, é muito difícil, e para nós lidarmos com isso, por isso que é algo com que a gente tem de lidar, é algo que a gente vai ter que repetir, né? Uma gravidade, um fato muito grave com o qual a gente vai ter ainda de lidar, que é a dificuldade que o ser humano tem de lidar com o diferente, ou seja, reconhecer a diferença do outro, mas reconhecer que o diferente é igual a ele, né? Uma pessoa que é muito diferente, mas que merece a dignidade, precisa ser tratada como um ser humano, o ser humano que eu sou. Então, Arendt diz, esse reconhecimento é muito difícil em muitas circunstâncias. Então, reconhecer a pluralidade, que as pessoas realmente reconheçam que toda a sociedade, por isso que as sociedades mais plurais, com mais etnias, elas carregam esse desafio político muito grande, de reconhecimento, de respeito a grupos que são muito diferentes, ou seja, o reconhecimento da igualdade e da diferença, né? Então, é um desafio que se põe para nós, e quanto mais esses grupos buscam reconhecimento e buscam o tratamento digno, infelizmente, há essa corrente contrária de neutralização dessa diferença. Então, é algo com que a gente tem de lidar em várias circunstâncias, né? Vocês vejam as perseguições que tem aqui, a religiões diferentes que a gente tem visto. Então, é algo... por quê? Porque a pluralidade é algo... exige, né, que você se coloque, você se abra para o mundo, você se disponha a entender essas diferenças, se disponha a entender o mundo como complexo. Então, para terminar, o totalitarismo, ele é o ápice de um colapso moral que se aproveita dessa dificuldade que os seres humanos têm de lidar com as diferenças, de lidar com a complexidade da realidade, a complexidade das diferenças entre os seres humanos. Obrigado, Adriana. Perfeito. Rodrigo, por favor. Se me permite um comentário breve sobre o que a Adriana falou, eu concordo muito com ela e me parece que há um contexto também que reforça tudo isso que ela traz, que é o tal do sistema capitalista. Quer dizer, ele se aproveita dessa perspectiva, desse perfil humano, né? Dessa dificuldade de reconhecer o outro, da igualdade na diferença e em tantas outras perspectivas. E, enfim, vem como uma avalanche em cima de todos nós e nos coloca no campo do individualismo, da competição, enfim, muitas desumanidades. Então, só para fazer um parênteses, um comentário em cima do que a Adriana colocou. Então, estamos aqui falando sobre vários temas, a questão de genocídio, a questão de holocausto. Eu queria colocar para o Flávio uma pergunta, que é o seguinte: que outros ou quais outros genocídios precederam o Holocausto? Evidente que não é uma resposta tão simples, né? Mas a gente, enfim, precisa trocar essa indagação, enfim, mas essa angústia também. E por que da pergunta? Porque eu acho que é importante sempre entendermos a história.
Então, o Holocausto, assim como o que vivemos hoje, o que veio antes para chegar a determinada situação de indignidade, de desrespeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana? Perfeito, excelente pergunta, Rodrigo. Eu diria o seguinte: você pode pensar no Holocausto de duas formas, como pesquisador. Você vai estudar o Holocausto e apenas o Holocausto, e ele é tão imenso, tão vasto, que você só vai entender estudando detalhe por detalhe. Pouca gente conhece o Holocausto a fundo. Agora, você pode, por uma outra ótica, estudar o Holocausto como parte de um percurso, mas que atinge, e aqui eu vou usar a palavra que a Adriana usou, me permita lhe chamar de Adriana, sem formalidades, ele é um ápice, né? Falando, pensamento arendtiano, um ápice. Então nós tivemos, se ele é um ápice, nós tivemos antecedentes. Genocídios, para usar essa palavra criada pelo Rafael Lemkin, sempre ocorreram. Mas vamos fazer um recorte aqui. O genocídio e a sua simbiose com a burocracia. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Trazendo ainda para este mosaico a questão econômica e a questão do racismo. Então, quando acaba o regime escravagista, os próprios abolicionistas passaram a contribuir com uma certa visão que vai alimentar o racismo. O que eu quero dizer com isso? Olha, acabou a escravidão, os indígenas, e aqui eu cito indígenas, lato sensu, os nativos africanos, da Oceania, da Ásia e das Américas, eles são seres humanos, mas espera lá, não são ainda, entre aspas, civilizados como nós. Não é? Isso é encontrado para quem vai pesquisar. Esse sentimento, a ele é atrelado, são atreladas algumas propostas para acabar, para aliviar a consciência de uma tal civilização ocidental cristã. E qual é esse pensamento? Vamos levar a nossa civilização à África, às Américas, né? Aliás, nós temos bulas papais que autorizam a escravidão, a tomada de terras, Nicolau V, a bula papal Intercetera, dentre outras, que autorizavam isso. E aí, este pensamento de levar a civilização serve como alívio e vai colaborar para que um processo de opressão e extermínio ocorra, mas sem muitos traumas para uma civilização, eu sempre coloco entre aspas essa palavra, ocidental. Com isso eu quero dizer o seguinte, teorias são criadas, por exemplo, a eugenia, o caucasiano, o ariano é a raça superior e a ciência vai provar isso. O darwinismo social sobrevive à raça mais forte. O racismo científico. Com isso, está formado o terreno hábil, mascarando o interesse econômico que permanece até hoje. Eu quero lembrar que o solo do Congo, que enfrenta agora uma guerra de mais de 10 anos, aliás, de mais de 15, 20 anos, desde o final do genocídio em Ruanda, por conta das suas riquezas minerais, é o mesmo processo iniciado por Leopoldo II lá atrás, continua hoje. Então, o mesmo processo continua. Nós temos o caso da Namíbia, né, que é muito grave, né, Flávio? Exatamente. E aí você tem, em 1904, uma rebelião, era uma colônia alemã, né? Eu quero lembrar que em 1894, na Conferência de Berlim, a África é dividida, cada um pega lá a sua fatia do bolo. Aliás, o Leopoldo II diz isso expressamente, qual é a minha fatia do bolo, vai ser o Congo, e a Namíbia fica com os alemães. Há uma rebelião, e entre 1904 e 1909, os povos hereros e namas são exterminados.
dá para fazer até um recorte de gênero em outro debate outro dia. Este é o primeiro genocídio do século XX, que vem recheado com essas teorias. Até hoje, a Alemanha está devolvendo as ossadas das suas universidades para a Namíbia. Flávio, nós vamos ter que avançar, porque o nosso tempo está correndo. Muito obrigado, viu? Perfeito. Sérgio, por favor. Então, eu gostaria de perguntar para a Miriam, fazer uma pergunta sobre o povo cigano, que os judeus são bastante conhecidos na civilização ocidental, sabe-se muito menos sobre os ciganos do que sobre os judeus. E a gente sabe que os ciganos sofreram discriminação da mesma forma que os judeus na Europa. De certa forma, nós somos irmãos nessa condição de vítimas da civilização cristã ocidental. E eu queria saber quais são as origens do povo cigano, como é que se formou o povo cigano na Europa, qual é a experiência do povo cigano nessa época que a gente está se referindo, século XIX, começo do século XX, até acontecer aquela tragédia que nos vitimou a ambos, judeus, ciganos, como também a testemunha de Jeová, aos homossexuais, aos comunistas, mas mais caracteristicamente o genocídio de natureza étnica, racial, que atingiu principalmente a nós judeus e vocês ciganos. Então, como se deu a formação desse grupo étnico na Europa? Bom, a nossa origem é muito controvertida, que na realidade não existe uma verdade sobre o povo cigano. Os historiadores querem nos dar o berço da Índia, mas os ciganos, pelo menos desde o tempo da minha avó, eu sempre ouvi dizer que nós éramos originários do Egito. E várias características ciganas, como o enterro, como encarar a morte, como encomendar os espíritos dos ancestrais para o reino da glória, que nós acreditamos, nos faz lembrar mais o povo egípcio do que os indianos. Porque eu não conheço nenhum lugar do mundo que o cigano cremasse seus entes queridos, que é o costume indiano. E até a própria alimentação. Então, existe muita controvérsia, né, da origem do cigano, não se chegou a lugar nenhum. Né, porque os historiadores, geralmente, a história do cigano é escrita por não ciganos e realmente não traduz a realidade do meu povo. Né? Então, à medida do possível, a gente vem, através de palestras, de conferências, explicando ao povo não cigano, que nós chamamos de gagê, o que é realmente as tradições, os costumes e os valores do povo cigano, que isso ninguém conhece. Entendeu? O genocídio da Alemanha foi um dos pontos de desgraça do povo cigano. Mas nós não podemos esquecer também da Inquisição, que ciganas foram queimadas como bruxas apenas por benzer com a imposição das mãos, curar através das ervas e através da terra, que hoje todo mundo sabe que era argila, que hoje é altamente trabalhada medicinalmente para as doenças de pele, de torção, enfim. O cigano sempre foi mestre em curar com a natureza. O que a natureza nos proporcionava é aquilo que a gente fazia a nossa cura. Até porque os médicos das cidades não nos recebiam. Né? Então, Deus, quando tira uma coisa, dá outra. Então, a sabedoria do cigano passou a se curar através das ervas e através da fé. Que muitas das pessoas não sabem que o cigano é cristão. Né? Mas o que aconteceu? Ele foi tão perseguido, tão massacrado, que ele começou a fingir que abraçava a religião do solo que o acolhia. Mas, no fundo, eles sempre fingiram e nunca foram. Então, o povo cigano acredita em Deus,
e acredita em Jesus, que é o Filho de Deus, e nós também cultuamos Santa Sara, que é a padroeira universal dos ciganos, e os santos católicos, para nós ciganos, são espíritos de extrema luz. Então, na Inquisição, tanto é que em 1999, o Papa João Paulo II pede perdão ao povo cigano pelas atrocidades sofridas na Inquisição. E dizendo assim, eu até escrevi isso na minha cartilha, quando eu fiz a cartilha para ensinar o cigano o direito de ter direitos, que em 1999, o Papa João Paulo II diz: enquanto a humanidade não resgatar sua enorme dívida para com nossos irmãos ciganos, nenhum de nós poderá falar em direitos humanos e cidadania. Então, talvez por isso, eu tenha, assim, me dedicado tanto a resgatar, inclusive, a autoestima desse povo, né, que foi tão massacrado. E aí eu entrei também, fui delegado de Direitos Humanos aqui na OAB do Rio, e hoje eu sou consultora nacional de direitos humanos. Porque eu nunca vi um povo ser mais ultrajado. Eu costumo dizer que, para os outros povos, o direito humano ele é pisado. Para o cigano, ele é sapateado. Ao cigano, nada, né? Existiu um slogan que dizia, assim que aconteceu a Segunda Guerra, primeiro os judeus, depois os ciganos. O segundo slogan que meu povo sofre, e até hoje sofre, é dizer: basta ser cigano para ser culpado ou, no mínimo, suspeito. E através de muita luta, o povo cigano no Brasil tem 2 décadas que foi ouvido na 9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, da qual eu representava o povo cigano, na primeira conferência e segunda da CONAPI, onde nós podemos aprovar 29 propostas, e pasmem, quando eu cheguei em Brasília, pensavam que não existia cigano no Brasil. Então, ninguém conhece nada sobre os ciganos. E, infelizmente, o que se escreve sobre o meu povo, por ser escrito por não ciganos, porque a nossa cultura sempre foi ágrafa, então, geralmente, eu fico com a história que a minha avó me contou e que a avó dela provavelmente contou para ela. Miriam, então, muito obrigado. Nós já vamos voltar aí para você. Já estamos chegando quase na metade, temos muito ainda, temos que correr um pouquinho. Nós vamos falar agora das leis de Nuremberg, né? E o Evans, que é um escritor, um pesquisador, ele vai dizer o seguinte: a discriminação contra as minorias, como homossexuais, ciganos, antissociais, doentes e deficientes mentais ou afro-alemães, foi planejada em primeiro lugar para purificar a raça alemã e deixá-la apta para uma guerra de conquista do mundo. Entretanto, uma minoria na sociedade alemã pareceu algo inteiramente diferente para os nazistas. Ativamente subversiva, engajada em uma imensa conspiração para minar e destruir tudo que fosse alemão, uma conspiração, além de tudo, não apenas dentro do país, mas que operava numa base mundial. Essa minoria, que seria menos de 1% da população, era a comunidade judaica da Alemanha. Adriana, a gente podia falar um pouquinho desse processo em que há uma perda gradual da cidadania, né? Não é de um momento para o outro que existe o Holocausto. Vai se criando uma ideia de inimigo do povo e tal, e tem esse momento das leis de Nuremberg. Vamos falar um pouquinho desse processo, por gentileza? Vamos lá. Acho que o que eu gostaria de destacar nesses tribunais, né, os tribunais de Nuremberg, eles ocorreram no final de 1946, quase um ano, até outubro de novembro de 45 até outubro de 46. E se seguiram depois outros períodos de processo, né, ali de 46 a 49, outros processos de guerra, depois os anos 60 também. O que eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: a Arendt escreveu sobre isso, mas há outros relatos, né? Mesmo na Alemanha, esses tribunais e todo o processo de acusação, reunião de provas e depois
sentença, tudo isso se deu de um modo, na Alemanha, muito, muito complicado. Em que sentido? A Alemanha demorou muito para estabelecer esses tribunais e demorou muito para punir aqueles que haviam colaborado. E aí a questão de que maneira, assim, como é que a culpa ela é reconhecida e quais as consequências disso. Então, há uma crítica à Alemanha do pós-guerra, porque houve muitos crimes foram encobertos, e muitos criminosos continuaram a viver, inclusive a integrar o governo seguinte alemão. Muitos trabalharam, fizeram as suas carreiras normalmente. Esses tribunais que foram instalados logo depois, isso vai até os anos 60, né? Esses tribunais de região dentro da Alemanha. Eram tribunais, os criminosos, eles riam. Era uma coisa assustadora, né? Então, não queriam mais que fizessem aqueles julgamentos, porque as pessoas já estavam cansadas e chega de falar disso, né? Então, e também a ideia de que, na medida em que isso não se faz, na medida em que os culpados não são nomeados, não são processados e não há consequência e a sua punição, a culpa parece que é de todo mundo, logo a culpa não é de ninguém. Então, a responsabilidade sobre esses, que é outro tema que vocês vão falam muito melhor do que eu, né, o pessoal do direito, o processo, o julgamento e a real punição dos culpados, ela é fundamental para que essa responsabilidade não fuja, não escape e vire uma coisa, né, como se não tivesse acontecido, e aí tudo se esvai e não fica esclarecido para o próprio presente, para o futuro, a gravidade do fato, a que ele está ligado e por que ele não pode se repetir. Certo, muitíssimo obrigado. Eu vou ler aqui um trechinho, vou pedir a permissão de vocês, porque eu estou lendo essa biografia do comandante de Auschwitz, é o Hess, né? Rudolf Hess. E é simplesmente assustador, né? A naturalização com que ele trata, né? Então, o Hess, em 41, tem um encontro com Himmler, que era o coordenador da SS, né? E o Himmler vai dizer para ele: os judeus são os inimigos eternos do povo alemão e devem ser exterminados. A partir de agora, enquanto durar a guerra, eles devem ser aniquilados sem exceção alguma. Se não destruirmos todos agora, a juderia será quem depois vai aniquilar o povo alemão. Então, depois conversamos sobre esse processo de extermínio. Me explicou que se devia empregar somente um gás letal. Seria praticamente impossível eliminar as multidões que queríamos com fuzilamento. Isso porque os guardas da SS, vendo muitas mulheres e crianças, achariam isso muito pesado. Então, eles debatem, né? Os corpos seriam depositados em fossas alargadas e fundas que se cavariam nas pradarias adjacentes. Segundo os nossos cálculos, era possível manter simultaneamente, em locais disponíveis e com a ajuda de um gás apropriado, umas 800 pessoas. E essa cifra se confirmou quando começamos o processo. Então, assim, é uma teoria tão forte, né, que eles planejam assim, né, com sangue frio. Sérgio, por favor. Então, eu queria fazer mais uma pergunta para a Miriam sobre como foi o Holocausto cigano na Segunda Guerra Mundial. Porque a gente sabe, pela filmografia, por toda a concentração de atenção no Holocausto judeu, né, e que tem muito a ver com o fato de que há uma comunidade enorme judaica nos Estados Unidos, Hollywood, essa coisa toda, né? Mas a gente sabe muito pouco sobre como foi a perseguição, quais foram as principais características do Holocausto cigano na Europa.
Bom, o povo cigano, dizem, né, que proporcionalmente morreram mais ciganos do que judeus. Eu sei que foram 6 milhões de judeus e nunca se chega a um denominador comum. Uns historiadores dizem 600 mil, outros chegaram até 1 milhão. Enfim, o importante é dizer que os ciganos sofreram tanto quanto os judeus. Eu até conversando com você, eu disse que o único povo do mundo que o cigano não chama de gajô, que gajô é não cigano, são os judeus, que nós chamamos de gidano, que é a mistura de judeu com cigano. Por quê? Porque foi através da dor que houve essa união. Né? Inclusive, uma vez eu fui convidada pelo Gerson Berg, no dia do Holocausto, para falar sobre o Holocausto cigano, e eu disse que eu tinha muita tristeza, porque para o cigano, o judeu é sagrado, é como se fossem irmãos. E naquele momento, na Câmara dos Deputados, só se ouvia falar no Holocausto judeu. Até iam fazer o memorial aqui no Rio, depois eu me afastei, não sei se fizeram, e ele me prometeu que se faria, então, um local para também se lembrar os ciganos. Eu acho que o sofrimento cigano, no Tribunal de Nuremberg, os ciganos não foram nem sequer ouvidos. A verdade é essa. É como se não tivesse existido o Holocausto cigano. É como se tivessem matado um monte de porquinho da Índia. Então, não quiseram saber, nunca se retrataram, nenhuma simples desculpas. Então, o povo cigano vem sendo massacrado através dos séculos, né? Então, aqui no Brasil, a gente conseguiu que o povo cigano fosse ouvido, né? Hoje existe políticas públicas para o povo cigano, que até 2 décadas atrás não existia. Eu acho que daí, hoje, com a comunicação, com a tecnologia que nós estamos tendo, vai ser muito mais fácil que as pessoas comecem a respeitar as diferenças. Né? Eu posso amar o judeu, a cultura judaica, sem saber nada dela, mas tenho que respeitar. Eu amo Jesus e amo a Deus, mas vou respeitar meus irmãos do candomblé que trabalham com os orixás. Então, o dia que eu acho que a humanidade parar de pensar nas diferenças e apenas seguir o que o grande mestre mandou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não importa se você é judeu, se você é negro, se você é do candomblé, ou se você é da Umbanda. O dia que a humanidade seguir esse preceito, somente esse, acabam-se todas as diferenças. Né? Porque, infelizmente, meu povo, eu costumo dizer que o judeu é o povo do livro. E meu povo, infelizmente, 90% continua analfabeto. A minha luta é muito grande, porque só sabe lutar por seus direitos aquele que conhece alguma coisa, aquele que tem algum tipo de sabedoria. Então, hoje, eu tenho assim, o prazer de dizer que eu tenho 2 filhas advogadas, eu tenho uma sobrinha médica, que antigamente não se deixava a menina nem saber ler. Então, essas coisas estão mudando no povo cigano. Eu, quando fiz as palestras, que fui distribuir a cartilha Povo Cigano, Direito em Suas Mãos, com as 29 propostas aprovadas na 9ª Conferência de Direitos Humanos e na 1ª e 2ª Conferência da CONAPIR, da CEPIR, ensinar ao meu povo o direito de ter direitos. Porque se nós nascemos, os ciganos no Brasil, os que estão no Brasil, nasceram no Brasil, nós temos as obrigações e deveres, mas também temos os mesmos direitos de brasileiro. E isso o povo cigano está começando a aprender, está começando a reivindicar. Né? Nós demos o pontapé inicial, mas hoje as ciganas já estão se manifestando. Elas estão perdendo aquela timidez, o medo de falar. E isso é uma coisa que muito me agradou. Né? Foi a maneira de fazer com que o meu povo pensasse em deixar as mulheres estudarem, porque, infelizmente, os homens ciganos que se formaram, é muito interessante isso, quem não é cigano, se diz cigano, né?
ou apenas pelos estereótipos ou pela magia, ou querem transformar até o povo cigano em religião. O povo cigano é um povo, não é religião. Então, vem me debatendo muito contra isso. Então, eu acho que a gente tem que partir de um princípio da luta de todos, né? Se eu não sou evangélica, mas eu não posso criticar o meu irmão evangélico. Se eu não sou do candomblé, eu tenho que aceitar as crenças. Eu acho que assim se aceita as diferenças. Se o meu irmão é muito negro... obrigado. Eu vou ter que te interromper, desculpa. Tem que interromper mesmo, porque a gente vai falando, né? Tem muito o que falar, Desculpe. realmente, né? Mas nós vamos muita fazer coisa para falar. Nós vamos fazer um programa só do povo cigano. Te agradeço, muito obrigado, viu? Nada, muito bom saber. Rodrigo, por favor. Então, eu queria fazer uma pergunta agora para o Flávio, professor Flávio. É o seguinte, gente, por vezes conversando também com pessoas da área do direito e também fazendo uma reflexão com relação às escolas de direito, né, a academia, enfim, surgem algumas dúvidas sobre a formação específica no campo do direito, nas escolas de direito, evidentemente, né? Na verdade, é uma pergunta, também uma reflexão em cima desse contexto do conhecimento histórico e também de um processo de naturalização da violência. Eu me lembro, há não muito tempo, no final do ano passado, lá no canal Mais Direitos Humanos, conversava com o advogado Maris de Oliveira, criminalista Maris de Oliveira. E falávamos em determinado momento sobre essa situação da formação dos advogados e das advogadas, enfim, e do problema nas universidades com relação a conhecimento histórico, para além do técnico, jurídico, enfim, e também o pensamento quase que único de sair dali para um concurso, para a magistratura, para o MP, enfim, né? E aí chegamos à seguinte conclusão, que falta, por exemplo, a muitos juízes e juízas o cheiro da cadeia. O que é isso? Eles desconhecem por absoluto o que significa uma cadeia no Brasil hoje, que nada mais é, sem nenhum exagero, masmorras. Né? São masmorras. Então, eu queria saber de você como você enxerga isso. E também a questão evidente da violência, o que é violência, a questão histórica sobre isso, e também os direitos humanos. Porque me parece que os cursos de direito, eles deixam de lado temas como direitos humanos. Então, quando aparece lá no currículo oficial, talvez um semestre, talvez um ano, e uma coisa que passa meio batido, como a gente diz, né? Não tem muita importância. Enfim, como que você vê isso? Em que medida isso para você acaba trazendo para o nosso dia a dia, devido também à falta de conhecimento histórico, uma naturalização da violência, inclusive daqueles que vão se formar, daqueles que estão em cargos públicos, canetando sobre a vida dos outros, enfim. Puxa, Rodrigo, essa pergunta ela é muito importante. A Faculdade de Direito no Brasil, os cursos refletem um universo maior que se projetam nas faculdades de Direito. Então você pode pensar em outros cursos e nos quais você vai encontrar essa mesma falta de visão mais crítica e também o resultado que vem desde o ensino fundamental. Então, por exemplo, não se desenvolve uma alteridade desde o ensino fundamental em relação a judeus, ciganos, indígenas, etc., etc. Não se conhece nada sobre as dinastias africanas tão antigas quanto as europeias ou mais até, não é? Mesmo na faculdade de Direito, quando se estuda direitos humanos em um semestre,
logo no início, quando sequer há maturidade, às vezes, para entender todo esse universo, os estudantes vão para os autores europeus e esquecem, por exemplo, não estudam a escola ibérica, que já dizia que, apesar do Papa representar a sabedoria, as leis divinas, ele não representava a lei secular, e que as soberanias, indígenas, tinham direito a manter as suas terras. Isso está expresso nos primeiros escritos, desde os 1517. O professor Pedro Calafate, lá de Coimbra, fala disso hoje. Pois bem, então nós temos um problema grave. Não é possível alguém se formar em direito e ser um bom profissional se não tiver essa formação humana. Antropologia, sociologia, os direitos humanos precisavam de uma atenção maior. Só para dar um exemplo para eu finalizar, eu visito a cada 2 anos, eu levo, inclusive, juízes à Alemanha e vamos ao campo de concentração de Dachau, ao memorial, não é? Ao lado fica a base da polícia bávara, que eram os quartéis onde dormiam os SS. Hoje é a base da polícia bávara. Eles têm 5 anos de academia, sendo que 2 anos são apenas aulas e treinamentos sobre direitos humanos. Só para você ter uma ideia. Então, fica aí uma breve resposta. Muito obrigado, Flávio. Eu quero ler algumas notícias aqui que, infelizmente, coisas se repetem, né? No site do Democracy Now! Americano diz o seguinte: a recém-eleita congressista de Illinois, Mary Miller, recebeu ampla condenação por elogiar Hitler. Miller fez o seguinte comentário na Marcha para as Mães da América: Hitler estava certo em uma coisa. Ele disse que temos que pensar na juventude e no futuro. Segundo a CNN, na marcha Unite the Right, realizada em 2017 em Charlottesville, na Virgínia, o neonazista dirigiu um carro contra uma multidão de manifestantes e matou uma mulher. O presidente Trump afirmou na época que havia muita gente boa em ambos os lados. Bom, também o repórter norte-americano Albert Sahara afirma: em 2017 havia um policial que tinha uma tatuagem que parecia o ícone nazista. O departamento de polícia não pôde demitir esse policial porque disseram que fazia parte da sua liberdade de expressão. Segundo ele, houve uma mudança marcante no tom e nas atitudes dos policiais após o levante de Ferguson, em 2014, contra a brutalidade policial. Acho que o Rodrigo tem uma pergunta para a Adriana, seria isso? Sim, então, na verdade o que você traz, Afonso, é como você falou no início, né? Essas barbáries todas, essas situações todas. E como eu havia comentado também, para além de uma questão humana, entendimento humano, das relações humanas, nós temos, no contexto social, um sistema que, em cima dessas relações humanas e dessas contradições humanas, fomentam ainda mais, como eu falei, por exemplo, o individualismo, não é individualidade, o individualismo, a competição, a competitividade, né? E naturalizam isso. E tem um tema que sempre me traz muita, digamos, até angústia mesmo. Falamos isso lá no canal Mais Direitos Humanos, o Afonso também conosco. Enfim, que é o seguinte: uma palavrinha que a narrativa imposta pelo status quo pegou. Uma palavrinha que se tornou horrorosa: meritocracia. E aí eu queria perguntar para a Adriana o seguinte: como que você, Adriana, entende possível? Eu, por exemplo, já coloco aqui, não entendo possível. Mas tem determinadas pessoas que conseguem entender. E eu adoro ouvir quando elas conseguem entender. Não sei se é o seu caso. Adoro ouvir também quem não consegue entender como eu. Enfim, troquemos angústias e busquemos caminhos, né? Mas no campo dos direitos humanos, estamos falando do quê? Estamos falando da dignidade da pessoa humana. Estamos falando das questões mais básicas que qualquer ser humano precisa para viver. É possível
aceitarmos qualquer tipo de competição ou a tal da meritocracia para, por exemplo, acessarmos educação, acessarmos saúde, acessarmos moradia. E isso está colocado no nosso tempo, obviamente não é de hoje, mas enfim, estamos aqui também no nosso tempo, né? Como algo natural. Eu comentava há alguns dias, por exemplo, mais uma realização, como todo ano, de uma coisa horrorosa chamada vestibular. E nesse ano com uma cerejinha do bolo, em plena pandemia. Então, eu coloco isso perguntando como que você entende essa meritocracia que foi capturada pelo status quo, como eu falei, pela narrativa, e vale para tudo. Vale simplesmente para tudo. Como é que você entende isso, Adriana? Por favor, obrigado. Vamos lá. O seu incômodo também é meu. Porque, vou retomar rapidinho, vou tentar falar rápido. Até o comentário que você fez, a minha primeira fala, que tem a ver com a questão do sistema econômico, né? A modernidade, ela é o crescimento dessa exclusividade do indivíduo, né? Do individualismo. A gente vê já há bastante tempo que o individualismo ele vem se constituindo como uma característica nossa, do nosso cotidiano, do modo como, inclusive, a partir do século XIX, o sistema econômico se impõe, que tem a ver, qual a consequência para a política? E essa dificuldade de lidar com o plural, com o diferente que eu mencionei. Porque as pessoas não são estimuladas a lidar com a política. A política você tem que ouvir, a política você tem que se dispor, a política você tem que deixar... Ó, que coisa difícil, parece até um sonho. Você tem que deixar os seus interesses de lado e olhar para a situação em que o outro está. Isso hoje, ainda mais se tratando de um político, ainda mais no nosso contexto, essa coisa horrorosa que a gente está vivendo de pandemônio, né, essa coisa terrível que a gente está vendo com a vacina, esse deixar o interesse próprio de lado é uma coisa que a gente quase não consegue vislumbrar. Tão complicado. Então, essa questão econômica, né, do nosso sistema, que faz com que estimula o indivíduo a se preocupar com o mérito e o sucesso, né, independente do resto, buscar um ganho econômico e o resto incomoda, dá muito trabalho, deixa para lá, ou deixa para aqueles que se ocupam disso, os políticos, né, como se nós não tivéssemos que exercer essa função, essa atenção, realmente fez com que essa fortuna, essa capacidade de olhar para o outro, que isso fosse ficando de lado. E vai criar, e claro que não é todo mundo que consegue, e é lógico que a desigualdade é muito grande, ainda mais num país como o nosso, e isso cria um ressentimento. E o ressentimento leva também a um comportamento violento, né? Então, claro, tem vários elementos aí que se combinam num cenário complicado, mas isso que, por exemplo, a Hannah Arendt chama de mob, que inclusive foi uma palavra usada nas manchetes dos jornais quando aconteceu a invasão do Capitólio, mob, que a Hannah Arendt traduz por ralé, que é esse grupo de pessoas ressentidas que querem sucesso, que não conseguiram, que querem... desculpem, vou comentar que querem o dólar baixo para ir para a Disney. Não, esse tipo de gente fica raivosa a ponto de fazer coisas absolutamente inacreditáveis, que vocês se lembram lá no começo, de fazer buzinaço em frente ao hospital. E outras atitudes desumanas que a gente percebe, né? Então, bom, não é possível falar em meritocracia, principalmente num país, né, usar esse pseudo-argumento, principalmente num país tão desigual quanto o nosso. Como você bem lembrou agora também uma situação absurda, alunos ficaram de fora porque tinha a sala já lotada,
né, que aconteceu no Enem, a grande maioria, que aí é uma tragédia dupla, né, por causa da pandemia e tantas crianças que não tiveram aula nenhuma, nada, contato nenhum, não tem livro, não tem caderno. A gente vive num país que as crianças precisam ir para a escola para comer, para conseguir comer. Então, e claro que a gente já sabia disso, mas nesse estado de coisas, essa desigualdade ficou mais ainda escancarada. E meu questionamento que é o que a gente está vivendo, quer dizer, a que ponto nós teremos de chegar enfim, de tragédia, de criança sem escola, criança sem acesso à educação, e tudo que está acontecendo, né? As mortes, e a que ponto a gente vai ter que chegar para haver um despertar, uma consciência maior, se é que teremos isso e o desdobramento disso para que essa palavrinha aí seja tirada do nosso horizonte, porque ela só perpetua uma desigualdade. Obrigado, Adriana. Eu queria fazer um comentário sobre isso, Afonso. Esse assunto eu acho tão fascinante, a questão da linguagem, o quanto os setores mais conservadores sabem se apropriar mais de uma linguagem que tem conotação positiva. Quem é contra o mérito? Quem é contra a liberdade, o liberalismo? Ou seja, essa monstruosidade que a gente está vendo aqui hoje, do neoliberalismo, no entanto, a palavra é bonitinha, tá certo? Então, eu estou só levantando isso para a gente um dia explorar essa questão da hegemonia que os setores conservadores têm, e talvez não seja nem por maldade, é porque nós, os setores progressistas, é que somos incompetentes para nos apropriarmos da terminologia, né? Quer dizer, a gente se deixa orgulhosamente ser taxado de comunista, né? Comedor de criancinha, enfim, as conotações das palavras. Sérgio, já vamos seguir com você, então. O Brasil também tem processo de desumanização aí, de apropriação. Fala um pouquinho como que você vê isso, porque você gosta muito da questão indígena também, né? Você trabalha com isso. Sim. Olha, eu gostaria de pegar essa pergunta e relacionar com uma situação assim muito presente. Estamos falando de genocídio, estamos falando de holocausto judaico, e estamos vendo a apropriação de símbolos judaicos pelos grupos mais abjetos que a gente pode imaginar, tá certo? E a bandeira de Israel está sendo usada nas manifestações fascistas pró-Bolsonaro e chega ao cúmulo de ser utilizada hoje pelos criminosos, pelos traficantes do Rio de Janeiro. A Miriam é do Rio, ela sabe bem disso, né? Que criaram lá o complexo de Israel. Ou seja, aí é uma coisa, a apropriação dos símbolos étnicos e religiosos de um povo, né? Ela se dá não de forma ingênua. E esse é um comentário que eu tenho feito muito. Eu atribuo muito a responsabilidade disso às próprias lideranças da comunidade judaica, que banalizaram o uso dos símbolos judaicos, por exemplo, nas marchas para Jesus dos neopentecostais. Ou seja, se eu o diretor... vi isso, Sérgio. Eu passei pela Tiradentes, tinha 2 milhões de bandeiras de Israel. E eu já vi diretores da Confederação Israelita Judaica na TV, assim, embaixo de uma bandeira de Israel na marcha para Jesus. Ou seja, banalizaram de tal maneira os símbolos usados pela igreja que está por trás desse complexo de Israel, de criminosos que violentam as comunidades de matriz africana.
Então, veja o imbróglio que é isso, eu quero jogar essa questão para um dia a gente discutir com a Adriana a questão da necessidade de uma revalorização da moral e da ética. Eu acho que é um assunto da Hannah Arendt, esse, né? A gente já vai passar para a Adriana, mas antes eu queria que a Miriam falasse um pouquinho do que ela está, desse contexto aí todo que a gente está falando do Brasil, desses processos de desumanização, eliminação, apropriação no Brasil, por favor, Miriam. Obrigado, Sérgio. O Brasil não é diferente do resto do mundo, né? Só que eu acho que no Brasil a educação é menor do que na Europa. E onde a educação falha, os seres humanos ficam mais falhos ainda. O Sérgio falou em banalização dos símbolos judaicos. Eu digo mais da banalização do povo cigano. Porque de uma hora para outra as pessoas estão virando cigano da noite para o dia. Né? Ou recebem entidades ciganas, ou formam tissara, que não existe essa palavra em romanês, é tisseira. Enfim, um desrespeito total aos valores, tradições e costumes de um povo milenar. Né? Um povo o maior respeito, o maior amor dele é a família, né? A pureza das mulheres ciganas. As mulheres ciganas, não sei se vocês sabem, o cigano dá muito valor que a mulher case virgem. Pode parecer que está fora de época, mas para o cigano é importantíssimo que as filhas deles casem virgem. É importantíssimo que a gente consiga valorizar as nossas tradições. Existe um ritual cigano que se chama Poumana, que é um ritual após a morte, que é a coisa mais séria dentro do meu povo. Vocês acreditam que fazem desse ritual uma brincadeira? Então, essa banalização dos valores de qualquer raça ou etnia, eu acho que está na hora de parar. Mas, para isso, é preciso que os líderes de cada povo, de cada situação, se manifestem. Eu me manifesto sempre que posso, né? Porque você não vira cigano da noite para o dia, você tem que nascer cigano. Né? Então, e só viram cigano para se locupletar. Não é porque vai virar cigano para ajudar o povo cigano. Não, não é essa a história. É para se locupletar. Então, isso realmente tem me deixado muito triste. Eu acho que você, Sérgio, como judeu que é, também deve ficar triste pela banalização de coisas para nós sagradas, né? Então, eu acho que no Brasil, tomara que a educação melhore. Eu digo isso porque eu venho de um povo que hoje está mudando, mas que até 20 anos atrás, 99% eram analfabetos, e eu costumo dizer que cigano burro nasce morto. Se não fosse eles serem inteligentes, eles já teriam sido dizimados há muito tempo, né? Porque o cigano sempre foi entregue à sua própria sorte. Então, o mínimo que a gente pede é que se respeite nossos valores, nossas tradições e nossos símbolos também, que nós também temos símbolos. Então, eu acho que é por aí, Sérgio. Eu acho que cada liderança, cada povo tem seus líderes, queira ou não queira, tem, e eles têm que se organizar a dar um basta nisso, né? Porque os valores da gente, as nossas tradições, elas têm que ser respeitadas. Então, o Brasil, o que você vê de semelhanças ou nesses processos? Bom, se a gente estabelecer um paralelo, viu, Afonso, a questão alguns elementos que foram muito utilizados no passado, especialmente primeira metade do século XX, e no caso específico do Brasil, muito utilizados durante a Guerra Fria, eles voltam à tona como se você entrasse num livro de história e, perplexo, pensasse, mas isso era um filme até alguns anos atrás. Então vamos lá. O supremacismo,
o racismo. A apropriação de símbolos é antiga. Hitler se baseou nos estandartes romanos. Ele usou os monumentos da Primeira Guerra, no qual soldados judeus alemães morreram pela Alemanha, como se fossem símbolos nazistas. Você tem a apropriação hoje também dos símbolos indígenas, em algumas indústrias, algumas empresas da moda, enfim. Então, esses elementos, populismo, voltam à tona, mas aqui há um fenômeno que precisa ser considerado, que foi a internet. Desde o final dos anos 90, a professora Adriana Dias, da Unicamp, por exemplo, e há 11 anos atrás, eu falei sobre essa pesquisa dela, fora do Brasil, já dizia, a internet está reunindo esses seres que saem do baú, que não tinham como se articular, e que agora a internet virou espaço público. Então, esse fenômeno precisa ser receber mais atenção. E aí você tem o populismo hoje em alguns países com muito mais força, né? O racismo volta baseado nessas ideias. O Mein Kampf, embora tenha sido proibida a venda por um juiz aqui no Brasil, e você baixa ele da internet. Então, um jovem neonazista, ou um líder neonazista, interpreta como quer. Eu disse isso na época até, acho que era preciso fazer uma contextualização, uma ressignificação, e aí vem a questão da educação, que tanto a Miriam, quanto o Sérgio, quanto a Adriana já mencionaram aqui, né? Educação é a chave. Obrigado, Flávio. Rodrigo, vamos falar um pouquinho de punição, reparação, justiça de transição. Houve, então, todo esse processo do julgamento de Nuremberg, em 1945, e, enfim, depois seguiram outros processos, como comentou a Adriana. Queria que você falasse um pouquinho no Brasil. Você estuda muito a ditadura, né, Rodrigo? Sim, a ditadura, a questão também da justiça de transição, né, e tantos outros temas que nos faltam e que nós precisamos lutar, porque, como nós já falamos aqui, e eu entendo isso de forma muito clara, objetiva e simples, enquanto nós não conhecermos o nosso passado, o passado da humanidade, mas aqui mais focado no nosso passado, nós não temos condição de entender o que está acontecendo e não teremos condição de projetar futuro, né? Então, o que vai caber, se não para nós, para uma maioria aí no campo do senso comum? Reproduzir as desgraças, né? E aí eu sempre me lembro, por exemplo, do resultado da eleição, não só, mas apenas da eleição de 2018, né? Quer dizer, como é que milhões vão e colocam um voto num ser que defende ditadura, que defende ditador, fora outras coisas, não é? Que, de novo, não tinha nada. Então, assim, numa situação daquela, você, até por eliminação, você vai votar no outro candidato, né? E aqui não fala nenhum petista convicto, filiado, nada disso. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe disso. As críticas que eu tenho ao Partido dos Trabalhadores, com todo respeito, né? Agora, no momento daquele, né, então, o que eu vejo é que, assim, quando nós falamos de educação e conhecimento histórico, isso é muito forte. E também, consequentemente, fundamental, né? Agora, como que nós vamos levar esse conhecimento histórico quando nós temos, por exemplo, uma educação sucateada? Por exemplo, o acesso à educação no campo da competitividade. Como que nós fazemos isso? Então, me parece que aqui nós vamos cair também num debate de forma inexorável de que não é possível continuarmos sob a égide do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ele nada mais do que prevê a desumanização. Ele prevê o apagamento histórico. Sim, isso é necessário para o sistema. Porque quando você traz à pauta a história, isso não é interessante para ele, que está tudo sob o domínio dele. Então, assim,
nós precisamos, efetivamente, procurar novos caminhos. Eu acho que a questão também do contexto da comunicação, né? Por exemplo, tem o campo da subjetividade humana. Eu acho que nós precisamos aprender muito sobre isso, né? Acho que foi o Sérgio que comentou, quer dizer, o nosso lado precisa aprender muito sobre várias coisas, sobre comunicação, sobre internet. Como é que nós comunicamos a internet? Rodrigo, nós vamos ter que avançar, porque nosso tempo já estamos quase em 1917, sim. Não é só a Revolução. Olha só, 2 segundos. O canal Mais Direitos Humanos, ele tem uma luta muito difícil. Porque como é que nós fazemos, segundo esse contexto, uma comunicação de direitos humanos? É uma loucura. Enfim, só para trazer um contexto bem próximo, atual, de um cotidiano que nós estamos aí na luta. Como fazer isso? Nós estamos aprendendo a cada dia. E é uma luta diária, né? Porque vocês fazem uma programação diária, com várias áreas, né? Muito legal. Bom, Sérgio, o que você teria para falar sobre justiça de transição, por favor? Eu vou assustar vocês. Eu penso assim, o Flávio conhece bem a minha opinião. A justiça de transição que a gente conhece, Comissões da Verdade, Tribunal de Nuremberg, é uma justiça de transição que se aplica à tragédia que terminou. Se aplica à tragédia do passado. E eu acho que, especialmente o Brasil de hoje, vamos falar de Brasil, nós estamos aqui, nós estamos diante de uma tragédia histórica, né? O Brasil de hoje precisa de uma justiça de transição, talvez o nome não devesse ser transição, mas uma justiça para os crimes do presente. Que seja alguma maneira da sociedade, porque a criminalização dos genocidas que a gente está vendo aí, a bola bate na trave. Ela bate no Ministério Público, no Supremo. Na primeira instância, ela não avança. A bola bate na trave. É preciso criar mecanismos que não passem pelo governo central, que não passem necessariamente pelo judiciário, que podem não ter força legal para serem implementados, mas que tenham força social. E a direita soube muito bem se apropriar da força social da comunicação. Como a gente sabe, o Lula não foi preso por um julgamento justo. O Lula foi preso pela Globo. Ou seja, a direita soube se apropriar de mecanismos de execração social. E é preciso que nós tenhamos na sociedade mecanismos de execração de cada um desses genocidas de alto escalão e de baixo escalão. Quando um ministro do Meio Ambiente ele adultera as resoluções do CONAMA e sai lépido por aí, viajando e tal, fazendo gracinha, passa boi, passa boiada. Gente, isso tem que ser punido com uma rapidez muito grande. Esse homem tem que ser execrado na sua comunidade. Então, o que eu tenho a dizer sobre justiça de transição é a urgência que a gente tem no nosso país, e tenho conversado muito com o Flávio, e tem me falado da urgência de judicialização internacional, Tribunal de Haia, mas eu estou me referindo à urgência no nosso país, da gente criar na sociedade civil mecanismos de punição social dessas figuras que estão destruindo o nosso país. Ok, muito obrigado. Adriana, eu sei que você tem bastante coisa já para comentar aí, mas vou te trazer mais uma. Negacionismo. Você já ouviu falar sobre isso?
Negacionismo. A gente está numa onda, ela é anti-intelectual, né? Anti-ciência, antipolítica, antidiscussão. Então, é muito complicado, como vocês estão mencionando, Sérgio, Flávio, o Rodrigo, é uma profusão de absurdos, a gente fica até... É até difícil falar, né? Porque todos os dias tem um absurdo, certo? Todos os dias tem um absurdo. É do ministro do ministro do Meio Ambiente, isso se chama... A postura dele é de um ministro do Meio Ambiente? Não. Aliás, a nossa é uma característica também, né? Esse governo que tem tendências, a gente pode dizer, tem tendências totalitárias, é muito claro, assim, ele cria estruturas só de fachada, né? A gente não tem ministro da saúde, a gente não tem ministro da educação, a gente não tem representante de cultura, secretário que seja. Há muito tempo que não interessa que resolva, não interessa, né? Então, é uma profusão de absurdos. E, agora, a instância para fazer isso, por exemplo, eu fico um pouco... Depois eu vou, rapidinho, tratar dos conceitos, mas especificamente sobre o que nós estamos vivendo agora, nós estamos às vésperas de eleições na Câmara e no Senado, e os possíveis próximos presidentes são aliados do governo. E os cargos são trocados, eu não sei quem que vai ocupar que cargo na mesa diretora, e a Câmara e o Senado, muito provavelmente, serão dirigidos por aliados ou ligados ao governo. Isso é gravíssimo, e, né, sei lá, é uma disputa política. Assim, é muito Teve estranho. Um internauta que fez uma vaquinha para comprar o Centrão, você viu essa? Eu vi. O internauta fez uma vaquinha para comprar o Centrão. É uma avacalhação, né? É uma avacalhação, mas está de acordo com o andar da carruagem. Rapidamente, eu queria comentar, enfim, houve referências várias, eu vou tentar ser rápida de novo. A questão essa apropriação, né, da bandeira de Israel, dos sinais, a gente se lembra, desde a campanha, as carreatas ali, sempre havia uma bandeira do Estado de Israel. Então, são alinhamentos tortos, porque o conteúdo mesmo, de informação, de dado, né, de conhecimento, não interessa. Não tem nenhuma importância, né? O que importa é a imagem, é a moldura, essa fachada, essa ideia de que ele, que é próprio, né, desse tipo de líder, que ele tem as respostas porque ele sabe a verdade. Nenhum cientista, nenhum expert, nenhum especialista, ninguém sabe de nada, só ele que tem as respostas. Olha que criatura escolhida, né? Então, esse alinhamento com essa ideia de Israel é uma coisa torta, de alinhamento com a direita, alinhamento com o governo Trump, que foi embora, ainda bem, né? Então, um alinhamento torto com coisas e como o Sérgio também bem lembrou, quer dizer, né, há também um problema aí, quer dizer, os grupos, eles também são plurais, dentro dos grupos. Então, vamos lembrar que teve um evento muito importante na Hebraica do Rio de Janeiro, em que uma ala, não sei se você se lembra, uma parte, né, estava ali, aceitou o Bolsonaro, enquanto fora da Hebraica, judeus progressistas estavam ali com muita força, reclamando e clamando para que percebessem o absurdo que era chamar aquela figura para falar ali dentro da Hebraica, né? Então, houve esse episódio de enfrentamento, e é um problema sério, quer dizer, no caso desse governo, ele pega qualquer coisa sem compromisso nenhum com o sentido, propriamente com o conceito, porque é só para construir imagem, causar impacto, abalar, né, aqueles que tentam falar numa certa
lógica e respeitando o conhecimento, respeitando a verdade dos fatos. Esse governo não está aí para fatos, não tem importância nenhuma para eles, isso, né? Então, e rapidamente também lembrar a questão da educação, que tantos comentaram. A educação é importante, mas também são importantes os exemplos. E aqui no Brasil está difícil. Exemplo, eu estou dizendo, das instituições. É por isso que o discurso que faz pouco do judiciário, que faz pouco do Congresso, infelizmente, não é que eles têm razão, não é isso, de desacreditar essas instituições enquanto instituições democráticas que existem, que precisam ser defendidas. Mas também há muitos desmandos, há muitos abusos, há muitos erros e situações também absurdas que desculpem a expressão, dão munição para esse tipo de posicionamento contrário ao esclarecimento, a uma visão objetiva, esclarecida e democrática das coisas. Então, é um cenário também difícil por conta disso, né? A gente não tem nós temos problemas sérios na educação, temos problemas sérios, como bem lembrou o Rodrigo, né, de uma elite econômica muito, desculpem de novo, muito burra, né? Que não entende, não se vale do interesse público, problema também do Brasil já de muito tempo, e a gente não tem, então, o exemplo. É muito complicado, é muito difícil. Por isso que no Brasil é muito difícil perceber, e algo que me incomoda demais, assim, não há uma preocupação, uma clareza com o que é público, né? O brasileiro parece que ele não se reconhece como aquilo que é público sendo dele também. É claro, ele não se sente representado. Ele não observa o respeito em relação à sua dignidade, o fato dele ser um cidadão, ele não é tratado assim. Então, é muito complicado. E, em geral, eu imagino que o Sérgio falou da questão moral, né? Esse colapso moral que a Hannah Arendt detectou, e que, de um certo modo, a gente ainda, é algo com que a gente ainda tem de lidar, essa dificuldade de todos nós, de ser um valor comum, né, um bem comum, a gente conseguir separar, né, com clareza o certo do errado. E quando um governo como esse, que a gente tem, faz essa confusão o tempo todo, não respeita isso, compromete o nosso presente, quer dizer, uma reflexão e uma clareza quanto à distinção entre certo e errado, que compromete a nossa visão de futuro. Por isso que é tão corrosiva, por isso que é tão compromete, né, não só o nosso presente, quanto o nosso futuro. Então, para existir de novo essa referência mais clara de certo e errado, a ideia do político como bem comum, parece até uma fantasia falar isso, né? Uma consciência da política como bem comum. Isso se faz pelo hábito. Quer dizer, não é só a escolarização, de novo, é uma prática, uma preocupação. Quem sabe, quando atingindo esse limite em que a gente está, de desrespeito com relação à questão ambiental, desrespeito com relação à vida das pessoas, uma falta de responsabilidade daqueles que decidem pelo bem comum, quem sabe chega a um nível, as pessoas se sentem realmente atingidas. Quem sabe daí surge uma nova consciência. Quem sabe, gente? Vamos ver. A atividade da crise. Né? Também é imprevisível também, quem sabe, né? Então, daí, talvez, um novo despertar, de novo nessa palavra, mas uma consciência dessa necessidade de distinção do certo e errado, e aí um caminho para que a gente possa se reorganizar e melhorar. Obrigado, respira fundo, né? Me permite, Afonso, fazer um breve comentário sobre essas nossas crenças a respeito da educação. Estamos falando de genocídio, holocausto. As SS eram constituídas por uma elite de mestres e doutores
do direito e da medicina. E isso me leva a fazer a seguinte analogia do Conselho Federal de Medicina, que se silenciou diante dessa onda de mentiras a respeito de cloroquina, a respeito de vacina. Ou seja, estamos falando de pessoas educadas. Então, eu estou questionando aí essa crença que a gente tem de que a educação é o caminho. E eu estou muito concordando com o que a Adriana está dizendo. Só educação, sem a gente construir, através de uma pactuação, uma reconstrução de um pacto moral e ético para o país, educação sem isso não vai mudar. Obrigado, Sérgio. Eu vou ter que chamar a Miriam, que senão, né, Miriam, você não consegue falar. Também eu botei 20 pessoas na live. Não tem problema. Eu queria que você falasse um pouquinho... Estou aprendendo, é bom porque eu estou aprendendo com os doutores aí. Você sabe que eu tenho essa impressão de que há uma espécie de negacionismo também do Holocausto Cigano, né? Porque a gente primeiro quase não ouvia falar, né? Agora a gente ouve, mas assim, sempre em terceiro lugar. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho se você acha que houve um apagamento aí dessa história. Não, é o que eu falei antes. Nunca se falou no genocídio cigano, no Holocausto cigano. A partir de 1970, através da Conferência Internacional da União Romani, é que começaram a falar no Holocausto cigano. É como se não tivesse existido, como se centenas de ciganos morressem, como nada, apenas como porquinhos da Índia, como eu falei. Né? Não éramos considerados pessoas. Né? Ciganas foram estupradas, ciganas foram esterilizadas, homens ciganos esterilizados. Para tu ter uma ideia, há bem pouco tempo, os ciganos não suportavam mais ter filhos gêmeos, porque na época se sacrificou muitas crianças ciganas gêmeas. Então esse atavismo ficou na cabeça do povo cigano, achando que quando tivesse um filho gêmeo, por certo, ele seria aniquilado. E isso foi muito difícil, o cigano conviver, né, com essa... Existe uma coisa também no meu povo, diferente do judeu. Eu acho que diferente de todo mundo. O cigano tem, por norma, não pensar no passado. Porque ele diz que pensar no passado é sofrer 2 vezes. Então, ele não gosta de lembrar, isso é do próprio cigano, das atrocidades recebidas. Porque ele sofre. Não sei se vocês conhecem a música cigana, geralmente ela começa num lamento e depois ela fica alegre, porque o cigano não se permite a ficar triste. Existe uma crença cigana que quando você ficar triste, você chama para perto de si tudo aquilo que não vale a pena. Então, eu acho que o povo cigano, ele tem medo, ele tem vergonha, é engraçado. As pessoas fizeram o holocausto com ele e eles é que sentem vergonha de terem sido tão aniquilados, tão quase que dizimados, né, na Europa, por coisas que nem eles, até hoje eles não sabem por quê. Até hoje eles não sabem como é que as meninas deles foram estupradas, como é que as mulheres foram esterilizadas. Eles ficam se perguntando por quê. Porque eles nunca se envolveram com nada, eles nunca compactuaram com guerras. Ele apenas quer o direito de ir e vir, até isso lhe é negado. Né? Eu costumo falar que o povo negro ele chora a escravidão. O cigano chora a escravidão, chora a expulsão e chora o pouco caso que fazem dele. Então, é bom que eu falei em educação, é bom que alguns ciganos, de fato, vão ver, porque eu vou mandar para eles, que eles se conscientizem que eles têm que adquirir a cultura não cigana, para que possam arguir seus direitos e lutar por eles. Porque aquele que não sabe o direito que tem, não pode lutar por eles.
Então, eu te falo isso com muita tristeza na alma. A minha mãe dizia que quem sabe muito sofre mais. Então, à medida que eu fui tomando conhecimento das atrocidades que meu povo passou, mais eu me senti na obrigação de lutar, né? Pelo resgate da dignidade, pelo resgate da autoestima, porque o povo cigano ficou atrofiado, né? Se sentindo assim, realmente inferior, quando não é. Né? É um povo que nunca compactuou com guerra. O que é que se conhece de cigano, normalmente? Cigano é ladrão, que lê a sorte na rua, ou então que é ladrão de criança, que é ladrão, ou então que lê mão na rua. Mas se você pegar as manchetes, você não vê um cigano entrando em casa de alguém para estuprar, você não vê um cigano assaltando um banco, você não vê um cigano, até com o político mesmo. Automático, os ciganos não gostam de política. Por quê? Porque eles gostam da liberdade, eles gostam de ficar aqui um minuto e daqui a pouco ir para outro lugar, sem ter que se ater a um único lugar. Então, os ciganos foram expulsos por tudo e por nada. Nós vamos ter que acabar, Miriam. Obrigado, viu? Porque nós estamos aqui concluindo agora. Tá bom. Nós vamos... Não tem liberdade nenhuma nessa live aqui. Flávio, muito obrigado. Flávio, sobre o negacionismo, pela primeira vez eu tive a experiência de uma pessoa negar o Holocausto, né, na minha cara, e a pessoa leu livros, a pessoa tem informações, a pessoa pesquisa muito, e o Holocausto não existiu. Você não tem como pegar cada pessoa e levar ela para a Polônia. Queria que você falasse aí sobre o negacionismo. Bom, vamos lá. O negacionismo, ele cai como uma luva para quem quer acreditar naquilo que de alguma forma lhe foi passado. Há um trabalho que mostra que essas visões, elas são transgeracionais. Eu vou explicar como ele foi levantado. Regiões da Alemanha que votaram em Hitler previamente a 1933, quando ele assumiu o poder, são as mesmas regiões que votam atualmente na Alternative für Deutschland, a AfD. Assim, eu levantei os mapas, tá? Então, isso é um fator a ser considerado. O negacionismo não é um fenômeno novo. Ele começa ainda no final do Holocausto com uma ação chamada Ação 1005, que era a exumação dos cadáveres assassinados na deportação dos guetos em Auschwitz. Pois bem, isso vem logo após a Segunda Guerra como reação ao Tribunal de Nuremberg, especialmente Paul Racinier da França, Badercher, Austin Epp, que eram alguns dos nomes dos primeiros negacionistas. Primeira fase, negavam pura e simplesmente. Como o Holocausto ficou muito evidente, há uma mudança de técnica. E aí você tem uma segunda fase do negacionismo, em que se passa a usar o termo revisionismo, e aí tem um sujeito chamado Arthur Butz, que publica em 76 um livro chamado, em português, O Grande Engano do Século XX. E aí vem David Irving, no Brasil, Elvanger, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um movimento antigo. Hoje, é um movimento internacional articulado com finalidades políticas específicas. Então, ninguém é negacionista da ditadura brasileira, e eu fui da Comissão da Verdade de Osasco, sou do Núcleo Memória lá com Maurice Politi, e ninguém nega só porque quer acreditar em algo como a Terra é plana. Não. Há um movimento articulado. O único foro para se conversar com essa gente é a justiça. Eles colocam, revestem as suas afirmações de uma suposta seriedade acadêmica. Não. É crime. É caso para a justiça. Só para fechar, aquele caso dos Estados Unidos, Charlottesville, nós tivemos o caso Skook, dos anos 70, pesquisem, quando o Partido Neonazista quis desfilar no bairro que continha o maior número de sobreviventes do Holocausto, o caso Skook. Por que isso ocorre lá? Porque a primeira emenda americana permite a liberdade de expressão de uma forma diferente da Europa e da América do Sul. Então, só para dar um quadro inicial sobre esse tema. Muito obrigado, Flávio, muito esclarecedor.
Bom, vamos chegar então nas nossas conclusões, né? E queria que cada um, ao concluir, desse uma dica de leitura, de filme, como a gente sempre faz aqui. Rodrigo, por favor. Então, a dica... Olha, rapaz... A gente está falando de educação, você sabe que tem um filme que é um dos mais belos assim que eu me lembro. Sociedade dos Poetas Mortos. Sociedade dos Poetas Mortos fala sobre educação, fala sobre a relação educador-educando e enfim, sobre poetas. E eu me lembrei agora desse filme. Mas apenas fazendo um último comentário, um encaminhamento, para além da indicação, eu entendo que debates como esse são super importantes, nós precisamos continuar a fazê-los, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade. E entendo que o processo civilizatório brasileiro, no momento histórico onde nós nos encontramos, nós precisamos definitivamente reunir pessoas comprometidas com a democracia brasileira, com a libertação do Brasil, enfim. Né? Então, eu entendo que não é possível seguirmos sob determinadas pautas de uma suposta esquerda, de uma suposta oposição. Nós precisamos, sim, estarmos juntos com grupos minoritários, e não são poucos, pelo Brasil, em partidos ou não, partidos políticos ou não, né, institucionalizados ou não, para que, além de diagnósticos terríveis, como é possível fazermos, mas apresentarmos propostas. E isso é possível. Né? Agora, por exemplo, vivemos a questão de fábricas fechando. E aí retomamos, por exemplo, a possibilidade de uma proposta objetiva, que já aconteceu não só no Brasil, mas em outros países, que é a ocupação de fábricas. A ocupação de fábrica poderia ser uma proposta inicial para um primeiro passo, enfim, para o início de alguma coisa realmente nova. Né? Não me parece que, continuando com esta suposta oposição, como eu falei aqui, liberal, né, que está muito preocupada e gosta bastante das benesses, né, dos seus gabinetes, holofotes e afins, nós consigamos mudanças, efetivamente mudanças. Quero também, só para terminar, lembrar o problema, que não deu tempo de falar, evidentemente, mas acho válido agendarmos para falar sobre isso, a questão da comunicação social no Brasil, né? Que não é social, nunca foi, e precisamos tratar disso. A Constituição Federal, lá no artigo 220, traz a proibição da existência de oligopólio e monopólio na comunicação no Brasil. E é exatamente o que nós sempre tivemos. E o professor Fábio Conder Comparato, há 11 anos, vai fazer 11 anos, foi ao STF, entrou com uma ação no STF para que fosse respeitado esse artigo 220. Né? Ou seja, a existência dos oligopólios midiáticos para que eles deixassem de existir. E simplesmente engavetaram, e isso não foi pautado em nenhum momento e não será. E aí me parece também muito claro, não será por quê? Porque não há uma sociedade minimamente organizada para que o STF se coloque numa situação de precisamos pautar isso. Precisamos debater isso, precisamos votar isso. Né? Então, quando muito há uma oposição que eu chamo de telecat, ela simula uma luta. Claro, sem generalizar, como já falei, mas na sua majoritária, é isso que prevalece. Ela simula uma luta para a mudança. Efetivação da mudança, ela não quer. Então fica aqui, como encaminhamento final, mais uma vez o agradecimento. E a velha história, univos. Obrigado, Rodrigo. Por favor. Flávio, você quer dar uma conclusão e uma dica? Sim. Conclusão
dessa conversa tão rica, né? Nós temos, quando o Rodrigo fala em oposição, que para mim existe muito male, né, no Brasil realmente, a gente está falando de ruptura com estruturas que são racializadas, que são misóginas, sempre foram, o Brasil foi criado assim. Então, é preciso entender, se estamos falando de genocídio, que nós não temos apenas um Estado genocida, nós temos uma sociedade genocida. E não é porque, eu nunca cometi um genocídio, ou eu não sou racista, porque eu nunca falei mal de alguém por conta da sua cor, etc. Não é isso. É porque nós vivemos e progredimos sob estruturas racializadas, etc, etc. O Tony Bata, que estuda os aborígenes na Austrália, exterminados, ele diz isso. Todo australiano tem um vínculo com o genocídio dos aborígenes. Aliás, a Austrália, faz um mês, mudou o seu hino nacional e retirou da sua letra o termo "somos jovens e bravos", porque excluía os aborígenes. E mudou o hino para passar, e usou uma outra expressão para mostrar respeito aos seus povos indígenas. Então, o que nós temos que fazer é acordar o Brasil sobre os genocídios que, historicamente, todos os brasileiros são responsáveis sobre eles. Todos. É uma responsabilidade histórica. Nós vivemos não só no negacionismo permanente, mas originário, mas também estamos adormecidos. O Brasil ainda não despertou para isso. Filme ou livro, sugiro uma história verídica, né, que vocês devem conhecer, sobre negacionismo, da Deborah Lipstadt. Então, o filme se chama Negação, é fácil de acessar, tinha no Netflix, eu já troquei mensagens com ela, inclusive. E o filme, que também tem no Netflix, é Labirinto de Mentiras, onde vocês conseguem ver um pouco o contexto da Alemanha, final da década de 50, negacionista, porque um jovem promotor, que não se conformava em trabalhar só com multa de trânsito, resolveu investigar, com todas as pressões contra ele, sobre um guarda de Auschwitz, que dava aula para as crianças da escola. E aí ele realiza o primeiro julgamento, que bota as testemunhas, junto com Eichmann, que foi o outro julgamento, no banco dos réus, o julgamento de Frankfurt. Filmaço. Muito obrigado. Miriam, por gentileza, suas dicas e sua conclusão. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de ter estado com pessoas tão sábias, me passaram muita sabedoria, e ilustre. Agradecer ao Sérgio, inclusive ele me lembrou que eu visse de novo o filme Trem da Vida, que lá tem um pedaço muito bonito falando sobre os ciganos, sofrimento cigano também. E vocês vão ver que é o que eu falei, o cigano, ele transforma tragédia em alegria, porque o povo cigano não se dá o luxo de ficar triste. Então, isso eu tenho orgulho, só de pertencer a um povo que nunca compactuou com guerra, que nunca se armou para matar seus semelhantes e que respeita toda e qualquer religião. E quando eu digo nas minhas palestras, a única coisa que o povo cigano tem, se não gostarem de nós, que pelo menos nos respeitem. Que ninguém é obrigado a amar ninguém, mas o respeito, a solidariedade, eu acho que todos nós temos que ter um com os outros, independentemente da cor, da raça ou da religião a que pertença. Respeito acima de tudo e a solidariedade para todos. Aí nós vamos realmente plantar um mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos. Obrigada mesmo pela aula. Tenho certeza que amanhã eu posso dizer que sei um pouquinho mais do que sabia ontem. Obrigada, Sérgio, obrigada, Afonso, obrigada, Adriana, obrigada a todos vocês do fundo do meu coração cigano. Muito obrigado, Miriam. Também aprendemos com você bastante. Adriana, por favor. Olá, muito obrigada por esse convite. Miriam, a gente está aprendendo com você. Nada, eu que aprendi com você. Tão bom ouvi-los todos. Agradeço demais, viu, Afonso, pelo convite, agradeço a todos. Eu gostaria de fazer, claro,
uma estudiosa de Arendt vai recomendar os livros de Arendt, né? Então, eu não posso, não deixo de recomendar os livros da Arendt, quase todos foram traduzidos, né, para o português, então é possível encontrar, como eu citei já, A Origem do Totalitarismo, um conjunto de textos que é possível também encontrar, que é o Entre o Passado e o Futuro, que é outro livro, é um livro do qual ela gostava particularmente. Recomendo a Arendt. Mas eu gostaria de recomendar também um livro que vai sair, que trata do Brasil. É um apanhado, um estudo de muitos anos, apurado sobre esse vendaval, esse horror que a gente está vivendo. É um professor da Universidade de Tulane, um brasileiro de Minas, né, que é o Idelber Avelar, e ele vai lançar um livro, está no prelo, está para sair pela Record, que é Eles em Nós. Então, é uma análise que ele faz, o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos. A orelha do livro é da Marina Silva. Então, um livro novo aí que acho que nos ajuda a entender o que aconteceu nos últimos anos. E as obras da Arendt, tá? Muitíssimo obrigado. O Sérgio ficou por último, porque foi ele que propôs, né? Então, você pode dar a conclusão, Sérgio, por favor. Então, eu queria recomendar um filme brasileiro em homenagem à Miriam, um filme que tem uma cena lindíssima de uma dança cigana. Se chama Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Vou ver. É lindo, lindo. Eu acabei de achar aí no YouTube, tem aquela cena, assim, se você cruzar Lavoura Arcaica com cigana, você bate direto. E como a gente está falando de genocídios, né? E a Adriana falou entre o passado e o futuro. Eu quero recomendar que vocês conheçam uma campanha que a gente deu início na frente Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz há 2 anos, que se chama Genocídios Nunca Mais. Eu pus o link aí, Afonso. Pus o link, você conseguir exibir. E nós vamos retomar essa Colocamos campanha. na descrição. Eu estou combinando com o Flávio da gente retomar essa campanha agora, no movimento que nós fundamos, que é o Convergência pelos Direitos, a tempo de ainda ter um resultado de uma nova onda de assinaturas e de compromissos até o dia 27 de janeiro, que é o Dia Mundial da Memória do Holocausto. E qual é a ideia aí, entre o passado e o futuro? A ideia é ligar os genocídios do passado com os genocídios que estão acontecendo. E, especialmente, essa campanha foi iniciada por 36 judeus. 36 é um número especial no judaísmo, é um número cabalístico. Então, foi começada por 36 judeus e nós puxamos outras religiões para aderirem a essa campanha. Tem 100 assinaturas de 2 anos atrás, e agora a gente vai fazer uma nova onda de assinaturas. Então, são judeus que não admitem que sejamos impassíveis em relação ao genocídio indígena e ao genocídio negro no nosso país. Então, o texto dessa campanha expressa isso, e agora a gente vai lançar uma chamada de assinaturas. E eu queria aproveitar para sugerir mais um filme, que é A Onda. A Onda. Eu acho que todos vocês já assistiram esse filme. Já vivemos esse filme 2 vezes. Já vivemos esse filme. A Onda, como é que uma comunidade, uma sociedade se transforma numa sociedade odienta a partir de alguns rituais, algumas
a intencionalidade em transformar uma comunidade numa comunidade odienta, e nós vimos isso acontecer no país. Então, esse filme A Onda, ele mostra como esse fenômeno é compreensível. É compreensível. Quando existe essa intencionalidade, ela é possível. Muito obrigado. Afonso, posso só falar rapidinho? Claro. Só um comentário. Lembrando que A Onda é uma história verídica, né, ocorrida nos Estados Unidos, e em relação aos genocídios do passado e os atuais, há historiografia demonstrando que as reservas indígenas foram inspiração para os campos de concentração. Eu cito John Toland, que eu menciono no meu livro sobre genocídio indígena, e que mas não é só ele que fala. O Ben Killian também fala disso na sua obra Blood and Soil, só para ficar aqui um registro. Você fala na catequização? Não, o Hitler, ele comentava, no ciclo mais íntimo dele, como as reservas indígenas americanas e os campos dos Boers, que a Adriana, acho que mencionou no começo da live, criados pelos ingleses, essas duas estruturas, onde se matava pela fome e onde se mantia o combate desigual, foram inspiração para os campos de concentração. É um estudo que a gente pode chamar de universo concentracionário. Você pode colocar muita coisa da eugenia começou lá, né? Esse livro aqui narra os genocídios cometidos na América, especialmente na América do Norte. Bom, pessoal, nós vamos ter que encerrar. E para a gente encerrar, eu queria deixar essa imagem, né? Que são os memoriais aqui de Montevidéu e lá de Berlim, sempre para lembrar, né, da importância de mostrar, né, de educar, de ter justiça, mas também com marcos, né, para as novas gerações. Então, foi um prazer enorme, agradeço muitíssimo a todos vocês, pessoas geniais, pessoas inteligentes, de boa vontade, e até a próxima, então. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Obrigado, Afonso. Boa noite. Obrigado a todos vocês. Obrigado.